Na primeira questão, no item A, foi observado que tinha dois canais, certo? Cada um com 10 amplitudes, ou seja, no total tinha 20 amplitudes, certo? E ele sabe que cada número em ponto flutuante pesa 32 bits, certo? Aí eu só multipliquei as amplitudes pelo seu peso. Que aí eu fiz 32 vezes 20, certo? Que era para estar 20 aqui. 32 vezes 20, que deu 640 bits. E transformamos os bits em bytes, dividindo eles por 8. Bom, no item B ele pede um módulo do número da linha 1, coluna 4, que eu transforme o módulo desse número em binário. O número era menos 0,0055236, sendo que como era em módulo, né, deixei positivo. Aí o método que eu usei para transformar ele em, em binário foi: eu peguei a parte fracionária, essa parte aqui, e multipliquei por 2. Quando eu multipliquei por 2, deu um valor que, que não era 1. Aí eu fiquei multiplicando esse valor por 2 até dar 1. Aí quando deu 1, eu diminuí por 1 e continuei multiplicando por 2 a parte fracionária. Eu fiz isso até o número ter 10 bits, que foi o limite imposto pela questão. Bom, a segunda questão, a primeira questão, quer dizer, o item C, ele queria que eu fizesse o seguinte: que ele queria que eu pegasse o valor da primeira linha, terceira coluna, que eu transformasse ele em ponto flutuante, que é o IEE 754. Então eu peguei o número primeiro e transformei para binário, do mesmo estilo lá do item B. Eu pegava, multiplicava por 2 a parte fracionária até encontrar 1. Quando encontrasse 1, eu diminuía de 1 e ficava fazendo assim sucessivamente, até eu ter um total de 10 bits, que é o que a gente ia usar para transformar em ponto flutuante, certo? Aí tem duas maneiras de representar o ponto flutuante. Tem a primeira maneira, que é a que a gente mais usa, que é essa daqui, e tem a maneira que o computador lê, que é essa daqui de cima, certo? A maneira que a gente lê é, é formada por esse 1,1111, que é nada mais nada menos do que esse número aqui, sendo que eu movimento essa vírgula, fazendo com que fique 1 aqui, ó, certo? Fica tipo 1,111. Aí eu boto 2 elevado a 6, a menos 6 no caso aqui, que é tipo para representar que eu andei menos 6 vírgulas para trás, entendeu? Aí após fazer isso, eu peguei esse menos 6 e somei com a bias. A bias é 127, fazendo com que o expoente desse número aqui, ó, ficasse 121, beleza? Aí a maneira aqui de ser representada pelo computador funciona assim, ó. O 1 e o 2, eles meio que já tem todo o número flutuante. Então ele já supõe que você já tenha botado esse número aí, entendeu? Aí, o primeiro aqui, ó, ele é só o sinal dele. No caso, como é um número negativo, vai ficar um 1 aqui, ó. Se fosse positivo, seria 0. Aí aqui, ó, é o expoente, certo? Que é o expoente mais bias, no caso, que deu 121. Aqui é o 121 em binário. E aqui, ó, é as mantiças, certo? A mantiça é esse número aqui, ó, que é o 111, acrescentado de mais 20 zeros, para ficar no padrão da mantiça, que são 23 bits. Bom, o item D, ele queria só que eu pegasse o valor do expoente, certo? Que no caso foi o 121, e eu transformasse ele em hexadecimal. Aí para transformar ele em hexadecimal, era só eu pegar o 121, certo? E eu dividia por 16 duas vezes, e ia dar dois restos. O primeiro resto ia ser 9 e o segundo resto seria 7. Eu pegando de cima para baixo aqui, ó, ia dar 79, que é justamente a resposta que eu estava querendo. Segunda questão, item A. Ele quer saber no item A quantas somas serão realizadas até que ocorra um overflow.
as somas que ele está falando no caso são 43. O 43 vai ser somado várias vezes. E ele quer saber quantas somas será realizada antes que ocorra o overflow, certo? Aí na questão, como é que eu vou saber qual é o limite que o número pode ir antes que ocorra o overflow? Eu pego 2 e elevo ao tanto de bits, certo? Que ele deu na questão, que no caso é 10. E aí vai dar um valor, que no caso é 1024. Eu pego esse 1024 e eu tipo, divido ele para a parte negativa, que é o menos 512, e para a parte positiva, que é o 511, certo? Se ele ultrapassar uma das duas, vai acontecer o overflow, certo? Aí, o 43, se ele for somado 11 vezes, no caso se eu multiplicar ele por 11, a gente vai conseguir o número 473. E caso a gente multiplique ele por 12, vai acontecer um estouro, vai ser um número além do que o próprio range. Então a resposta do item A vai ser 11. O item B da segunda questão, ele quer saber qual foi o último número que foi armazenado pelo registrado A. No caso, para o número ter sido registrado antes do overflow, ele só tem que ser menor que 511. Logo, o último número que foi registrado menor que 511 foi o 473. Certo? O item C, ele quer saber qual o, o número que foi registrado após o overflow. No caso dessa questão aqui em específico, a segunda, o último número foi o 516. E como ele ultrapassa o range que foi especificado na questão, que foi o 511 aqui, ó, o que a gente vai ter que fazer? Ele não é nem mostrado como um número, entendeu? Para o sistema. Aí, para ele ser mostrado, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 516, bota ele em módulo, faz o complemento de 2 dele, e depois de fazer o complemento de 2 dele, vai dar o valor 508. Só que como ele estava na parte positiva e está indo para negativa, a gente bota o sinal de negativo nele. Aí a forma de mostrar ele em complemento de 2 é essa daqui, ó, em binário. Em decimal é aqui. O item D, ele quer saber após quantas somas o valor negativo obtido com o overflow voltará a ficar positivo. É só a gente pegar o menos 508, a gente soma ele com 43 várias vezes, até dar um valor positivo. Que no caso, a gente precisa somar ele 12 vezes, para dar um valor positivo.